Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 95, em contagem regressiva cada vez mais próxima para a nossa 100ª edição. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, faça a sua sugestão, curta, compartilhe, divulgue, multiplique o nosso conteúdo para que assim os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo e levar a um grupo, a uma quantidade cada vez maior de pessoas a nossa mensagem, mensagem de apreço pela arte, mensagem de amor pela poesia. E nesta edição, número 95, nós voltamos de uma maneira um pouco diferente, é claro, a um tema que nós já abordamos em uma edição do nosso canal, em um episódio do nosso canal, em um vídeo nosso, que foram os indrizos. Nós já fizemos um vídeo chamado Indrizos, a forma fixa do século XXI, em que nós falamos sobre os aspectos formais do indrizo, desse tipo de composição poética, como foi que o indrizo surgiu, quem foi que criou, tudo mais nós já dissemos. E eu inclusive trouxe um exemplo da minha lavra, que foi um indrizo chamado Passo. Mas, dessa vez, eu vou trazer 5 indrizos, todos eles da minha autoria, falar um pouquinho sobre cada um deles, compartilhá-los com vocês, né? E, resumindo um pouco, né, o indrizo, ele é um tipo de composição poética que é uma forma fixa, curta, derivada do soneto. O soneto é formado por 2 quartetos, né, o soneto petrarquiano, que nós estamos falando aqui, porque existem outras modalidades de soneto, mas nós vamos ficar no petrarquiano, que é o mais praticado nos países de língua latina, né, cujo nome petrarquiano vem de Francesco Petrarca, que é um escritor italiano. Então, o soneto petrarquiano é formado por 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes formadas por 3 versos. Somados, são 14 versos. No indrizo, na verdade, os 2 quartetos se reduzem em tercetos. Então, nós temos 2 estrofes com 3 versos. E os 2 tercetos se reduzem em monósticos. Então, nós temos 2 estrofes de 1 verso. Então, no total, nós temos 8 versos formando o indrizo. É uma forma criada pelo poeta espanhol Isidro Iturat, um poeta que viveu bastante tempo no Brasil. Ele viveu, quando esteve aqui no Brasil, ele viveu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, também em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu creio que tenha passado também rapidamente por São Paulo, mas onde ele viveu mesmo foi em Vitória e em Belo Horizonte. Ele nasceu na cidade catalã de Vila Nova e La Geltrú, né, na Catalunha, né, a cidade de Catalã, então fica obviamente na Catalunha, essa região da Espanha, né. E o nome indrizo vem do fato de que um filho ou uma filha, não me lembro exatamente, de uma conhecida, né, de um casal conhecido do Isidro, quando ia dizer o nome dele, errava e dizia indrizo. Então ele resolveu dar o nome de indrizo para a composição poética criada por ele, para a forma fixa criada por ele. Mais sobre os indrizos, lá mesmo, aqui mesmo no nosso canal, lá no vídeo, em que nós falamos especificamente sobre a história do indrizo e que se chama Indrizos, a forma fixa, ou Indrizo, a forma fixa do século XXI. Mas, como eu disse a vocês, eu trouxe 5 indrizos de minha autoria para compartilhar com vocês. O primeiro deles se chama Conciliação.
é um indrizo que é inspirado na ideia do namastê, né? A ideia do Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que há em você, ou que habita em você, ou que existe em você. Então, é um indrizo que fala sobre a coexistência, a coabitação pacífica de pessoas que pensam diferente, que sentem diferente, que agem diferente umas das outras, ou que têm culturas diferentes, religiões diferentes umas das outras, mostrando que elas podem conviver, coexistir, coabitar pacificamente, sem trocar farpas, sem emitir faíscas, sem gerar brigas. E isso a partir do ato de cumprimentar, de saudar. Tem muita gente hoje em dia que não se cumprimenta, que não se saúda, porque tem opiniões políticas diferentes, porque tem preferências culturais diferentes, porque seguem denominações religiosas diferentes. Isso não é motivo para que sejam extintas amizades ou para que pessoas não se cumprimentem. E aqui temos, né, o indrizo conciliação, que fala que existe uma razão muito simples para nós nos cumprimentarmos, nos respeitarmos, coexistirmos, coabitarmos e convivermos pacificamente, né? Que é o fato de nós sermos irmãos, de nós sermos frutos, né, e criaturas oriundas do mesmo Criador. Então, aí vai conciliação. Minha casa saúda a tua casa, meu espírito saúda o teu espírito, meu Deus saúda o teu Deus. Nossas almas se aproximam, nossos seres se saúdam, nossas vidas se recebem. Somos frutos da mesma árvore, somos filhos do mesmo amor. Este é o nosso primeiro indrizo, o indrizo intitulado conciliação. O segundo se chama laço. E esse amor, esse poema fala sobre um amor que se celebra entre dois poetas. Eu imaginei como seria um poema, como seriam as palavras que um poeta diria a outro, né, na situação de serem os dois poetas um casal, na situação de serem esses dois poetas pessoas que se amam conjugalmente, né, que tem esse amor de casal, esse amor de cônjuges. Então veio esse poema, esse indrizo, intitulado Laço. E é esse o poema que eu trago agora para vocês. Esse indrizo, né? Laço. Tu me vês, eu te vejo, nossos olhos se completam. Eu te vejo, tu me vês, nossas almas se interpretam. A aliança do verso nos enlaça, a seta da poesia nos transpassa. É um poema com rimas mais simples, não é? Rimas que são consideradas pobres. Rimas pobres não é exatamente uma ofensa ao caráter da rima. Rima pobre é quando se tem palavras da mesma classe gramatical rimando. Então nós temos aqui verbo rimando com verbo. Então nós temos uma rima pobre. Se fosse um verbo rimando com um adjetivo, ou um adjetivo rimando com um substantivo, aí nós teríamos uma rima rica, né? E há outras rimas que são raras, né? Que são rimas mais complexas. Mas nós ficamos nessas, né? Eu falei sobre rima porque é um elemento poético. E o nome do próximo poema, do próximo indrizo, é o nome de um elemento poético, de um efeito poético, que é enjambement. Enjambement é uma palavra francesa, que pode significar encadeamento ou cavalgamento, já usaram esse termo em português. O que é um enjambement? Enjambement é quando você tem, se vocês quiserem saber como é que se escreve, escreve-se enjambement, tá? E a pronúncia é enjambement. O enjambement é quando
uma unidade sintática é interrompida em um verso e continua no verso seguinte. Então você tem, por exemplo, um verso é como se fosse, digamos, uma frase. Tá? Uma frase começa num verso, mas termina no verso seguinte. Uma frase, um período ou uma oração começa num verso e ela não termina naquele verso. Ela continua e termina no verso seguinte. É o oposto, por exemplo, da cesura. Cesura é um outro elemento poético que é quando duas unidades sintáticas ocorrem no mesmo verso. Então você tem uma unidade sintática no verso, que é uma frase, pode ser um período, uma oração, aí ela termina e outra começa ainda no mesmo verso. Os dois podem conviver? Podem. Tem um exemplo muito claro disso, que é um haikai, já que nós estamos falando de formas fixas e curtas, um haikai chamado Infância, do Guilherme de Almeida. Esse haikai é assim: um gosto de amora, comida com sol, a vida chama-se agora. Então, um gosto de amora é o primeiro verso. No segundo verso vai haver a continuidade, comida com sol. Então, a amora, um gosto de amora, comida com sol. No mesmo verso já começa a vida e no verso seguinte fecha dizendo chama-se agora. Então você tem um primeiro verso que continua no segundo, ainda no segundo começa uma outra unidade sintática que vai ser terminada no terceiro. Então você tem um enjambement, uma cesura e outro enjambement. Então eu como poeta, entendo que se a gente pudesse definir o amor de maneira a utilizar um termo técnico da poesia, a gente diria que o amor é um enjambement de almas. É quando uma alma continua na outra, né? Então uma alma se completa e continua na alma da pessoa amada. Já dizia Mário Quintana que amar é mudar a alma de casa. Então, todo esse poema, esse indrizo, é estruturado na forma de enjambements, para falar sobre a valorização do instante. Né? Para você valorizar a eternidade, é preciso valorizar o instante que a precede. Para você valorizar o amor, é preciso você valorizar a paixão que o antecede. Né? Então, nós temos aqui esse poema intitulado Enjambement, o nosso terceiro indrizo desse vídeo. Vamos a ele. Enjambement. O instante que passa é semente da eternidade que fica. A paixão que surge é semente do amor que permanece. Assim ensina a existência a quem de amar sabe a essência. E vamos ao nosso quarto indrizo, né? É um indrizo de temática espiritualista. É um indrizo que vai falar sobre as religiões de matriz africana e de matriz indígena que compõem a religiosidade brasileira. Esse poema faz alusão principalmente a duas religiões. Das religiões de matriz africana, notadamente a Umbanda. Das religiões de matriz indígena, notadamente o Santo Daime. E da associação das duas, que é o chamado Umbandaime. Então, esse poema vai falar sobre as religiões, os matizes, os componentes indígena e africano da religiosidade brasileira, que são de suma importância, não desmerecendo os componentes europeus, que também são de suma importância para a formação da religiosidade brasileira, que é o espiritismo, que é o catolicismo, que é o protestantismo. Afinal de contas, são os europeus que trazem o Cristo para a América. São os europeus que trazem o cristianismo para a América. Né? E o cristianismo encontra o seu reflorescimento, o seu renascimento na América, quando ele já está bastante corrompido
ou bastante combatido na Europa, né? Principalmente após as guerras, né? Principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, né? Acaba surgindo, acaba crescendo bastante na Europa o número de pessoas que não professam nenhuma denominação religiosa, ou que não acreditam em Deus, ou que são agnósticas. Então nós criamos aqui, eu trago para vocês esse indrizo chamado Perfume Celeste, que vai falar também sobre a conciliação de opostos. Nós já falamos de conciliação aqui, água e fogo, masculino e feminino, e assim se segue, né? Isso que dá, né, um prosseguimento, uma continuidade à natureza. Então vamos lá a Perfume Celeste. De um lado, o murmúrio da fonte, do outro, o crepitar da lenha, no centro, o luzir da verdade. Tambores ecoam paz e, no salão da luz, opostos se irmanam, fazendo exalar das almas o perfume celeste. E vamos ao quinto e último indrizo, já nos aproximando aqui do encerramento do nosso vídeo, da nossa edição 95 do Sala de Poesia. É o meu indrizo desses que eu trouxe aqui. O mais recente chama-se Caminhos. E ele parte da ideia de que, mais do que nós estarmos sempre a caminho, nós somos caminhos. Mais do que nós estarmos sempre percorrendo uma estrada, nós somos estradas. Nós somos eternos percursos, por onde os sentimentos passam, por onde os sonhos passam, por onde as coisas passam, por onde as pessoas passam. Então eu trago aqui o indrizo Caminhos. O riso que pulsa, o sonho que passa, o passo que cresce, a estrada que vibra, que brilha na bênção, pelo poder de ser caminho. E caminho é bem o que somos, mesmo quando paramos. Quer dizer, até quando nós nos julgamos parados, nós estamos em movimento e nós somos movimento. Então é sobre isso que esse indrizo fala. E essa, pessoal, foi uma pequena amostra dos indrizos concebidos por esse que vos fala, por esse a quem vocês assistem. Tenho projetos de um dia lançar um livro inteiramente composto por indrizos, né? E eu agradeço, né, porque eu sei que o Isidro Iturat, que é o criador desse gênero, do indrizo, ele é inscrito no nosso canal, né? Então que ele possa assistir a esse vídeo e até enviar um comentário. Isidro, envia um comentário para a gente dizendo o que é que você achou desse vídeo, dos nossos indrizos, né, dos indrizos que eu apresentei aqui. E não é só o Isidro, não. Todos vocês podem comentar, todos vocês podem deixar as suas sugestões, as suas impressões, as suas considerações, os seus comentários, né? As suas críticas, por que não? Podem deixar suas críticas lá também. Nós estamos abertos. A nossa página de comentários está aberta para que vocês também se expressem. Eu me expresso aqui, falando. O meu irmão, diretor dos nossos vídeos, Demur Moreira, se expressa aqui, captando as imagens, né, primorosamente, como ele sempre faz. E vocês também podem se expressar utilizando a página de comentários. E nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecemos por vocês estarem com a gente, agradecemos por aqueles que ainda virão, que se inscreverão no canal. Muito obrigado a todos vocês e nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.